Bem, então, vamos começar o nosso estudo aqui sobre o Catecismo de São Pio X. Antes, façamos nossa oração para pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesta noite. Então, respirar em nós, Espírito Santo, para que seja santo o nosso pensar. Impelir-nos ao Espírito Santo para que seja santo o nosso agir. Atrair-nos ao Espírito Santo para que amemos o que é santo. Fortalecendo o Espírito Santo para que protejamos o que é santo. Protegendo o Espírito Santo para que jamais percamos o que é santo. O que é santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, da outra vez a gente estudou aí a oração do Pai Nosso, né? E hoje a gente vai estudar aqui sobre a oração da Ave Maria, né? Chamada Saudação Angélica. Depois do Pai Nosso, a oração da Ave Maria vem logo em seguida, né? A gente sempre, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente sempre dá a sequência, orar Ave Maria. Nós sabemos o que é exatamente essa oração, nós temos noção da importância dela. Eu acho que o Catecismo traz para a gente algumas verdades sobre a Ave Maria, mas eu quero também trazer algumas informações que o São Luís Maria Grignoni de Montfort, no seu livro O Segredo do Rosário, traz também muitas coisas boas a respeito da Ave Maria, porque a Ave Maria ela é um dos fundamentos do Rosário, né? Então, o Rosário ele é composto pelo Credo, pelo Pai Nosso e pela Ave Maria, né? Então, a gente faz a contemplação dos mistérios da nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Glória ao nosso Senhor, fazendo, então, as orações do Pai Nosso e Ave Maria, entremeando, né? Então, começando aqui com o texto que o Catecismo propõe, né, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele trata muito bem dessa questão aí da infância do Nosso Senhor, né, da Senhora, o começo ali da vida do Nosso Senhor. Então, esse texto de Lucas é bem rico nesse sentido. Então, o que ele diz lá? Ó, só está o primeiro capítulo, né? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Na verdade, o texto original fala de ave, né? Ave. Então, é uma saudação do anjo. O Senhor está contigo. Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado do Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, pois não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. É por isso que o menino santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, aconteça comigo segundo tua palavra. E dela se afastou o anjo. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois quando soou em meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre. João Batista, né? Feliz é aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor. Está Lucas, primeiro capítulo, de 26 a 45, né? Então, é, a, é o acontecimento, né, da, da anunciação, né, de Nossa Senhora, né, e a encarnação do Verbo. Então, a Ave Maria, a primeira parte, pelo menos, ela provém dessa parte do Evangelho, né, que é o que a gente leu aqui agora. A gente percebe aqui que quando o anjo entra e fala, Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Então, nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? E Santa Isabel complementa outra parte que diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Mas a gente sabe que tem, por exemplo, complementa Jesus, né? Então não foi a primeira Ave Maria ela é rezada somente essa primeira parte no começo. E ela só foi complementada, só a segunda parte só veio bem depois, né? Quando, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, então todos já tinham fé que Nossa Senhora era Mãe de Deus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem fé católica sabe disso. Mas quando que foi, então, definido que essa parte, Mãe de Deus, né? Quem consolidou essa segunda parte foi o Papa São Pio V. Ele quem consolidou a forma completa com a segunda parte. Isso porque a igreja já tinha, desde o século IV, lá no concílio de Éfeso, quando Nossa Senhora, quando Nestório, a gente comentou sobre isso lá quando estava estudando sobre o credo, né? Quando Nestório, ele defendia uma heresia que Jesus tinha duas pessoas, uma humana e uma divina. E nós sabemos, nós temos a fé católica que Jesus tem, né, uma pessoa só, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, é uma pessoa só. Ele tem duas naturezas, a humana e a divina, mas a pessoa é uma só. Então, quando Nestório veio com essa heresia, né, e pregava isso e convenceu muita gente naquela época, né, aí houve um concílio lá em Éfeso e houve essa discussão e ele foi condenado, né, principalmente por São Cirilo de Alexandria, que defendeu muito bem a fé católica. E no final, então, do concílio, foi definido que Theotokos, Maria é mãe de Deus. Dizem, né, que o povo saiu com os bispos, né, no ombro, em festa, né, dizendo Maria, Santa Maria, mãe de Deus, né, mãe de Deus. Então, essa fé ela veio sempre
desde aquela época, né? Desde sempre. Mas só no segundo, no século XVI, né, com o Papa São Pio V, é que ele definiu, então, essa segunda parte e complementou também com a ligação entre a primeira parte, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o ventre da mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tem complemento, eu coloco Jesus também aí entre a primeira e a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas é importante que a gente saiba, né, que ela tem um peso muito forte, né? A oração da Ave Maria é tão importante, a gente não tem muita noção disso, mas é bom que a gente pegue, por exemplo, como eu disse, né, a gente pega o livro lá do Segredo do Rosário e ele traz lá o que é esse livro, né? Esse livro ele trata, como eu falei, né, do Rosário e ele vai então em torno de 42, eu acho, capítulos, então ele vai colocando ali o que é o Rosário, né? Quais são os mistérios, fala sobre o Pai Nosso, fala sobre o Credo, fala sobre a Ave Maria. E quando ele fala sobre a Ave Maria, ele traz aí algumas preciosidades, né? Então, por exemplo, ele diz lá no capítulo décimo, no 15ª rosa, então cada rosa, cada Ave Maria que a gente reza no Rosário, é como se fosse uma rosa que a gente colocasse, né, numa coroa para Nossa Senhora. E cada Pai Nosso é uma rosa, seria, a rosa branca seria a Ave Maria, e a rosa comum, né, a cor rosa, seria o Pai Nosso. Então, na 15ª rosa, ele diz assim, ó, a saudação angélica é tão celestial, é tão mística e incompreensível a nós em sua profundidade e de significado. Tanto que o bem-aventurado Alain de la Roche, que foi um grande mariano, um santo mariano, né, que inclusive teve a visão mística de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, o bem-aventurado Alain de la Roche, que pregava também sobre o Rosário, né, acreditava que nenhuma criatura humana comum pudesse compreender. Então, veja, parece simples, palavras simples, mas o significado dela é muito forte. Tá? Então, ele diz que somente Nosso Senhor, né, Jesus Cristo, é que pode realmente explicá-la. Tá? Então, a saudação angélica, ele fala que é o mais ocioso sumário que toda a teologia católica ensina a respeito da Virgem Santíssima. Então, veja, são duas partes. Na primeira parte, a gente faz um louvor a Nossa Senhora. Né? E a segunda parte, a gente faz uma petição a ela. Né? Então, na primeira parte, ele diz que mostra tudo quanto constitui a verdadeira grandeza de Maria. Né? E a segunda parte, ela é uma petição. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, né? Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Então, ele diz ainda que a saudação angélica, né? A fé e a esperança dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, elas são assim, favorecidas, são confirmadas, né? Tá? Bom, então, outras coisas também que ele fala em outros capítulos que eu acho também interessante de explicar, né? É que, por exemplo, ele diz que Santa Matilde, olha que interessante, né? Santa Matilde, né, uma grande santa mística, ela rezando, né, ela desejava saber qual é o meio mais forte, né, melhor meio para testemunhar a sua grande devoção à Nossa Senhora. E aí ela teve uma visão mística, né, e que Nossa Senhora aparece para ela com a saudação angélica em letras de ouro.
reluzente sobre o seu peito e disse para ela assim, ó, minha filha, eu quero que saibas que não há para mim nada mais agradável do que essa oração que a Santíssima Trindade me enviou e pela qual ela me elevou à dignidade de mãe de Deus. Então, veja, o maior título que Nossa Senhora tem é Mãe de Deus, né? É o disparado, é o mais importante que ela tem. Né? E isso foi declarado aí no concílio e ficou aí patente na oração da saudação angélica, né? Então veja quanto que interessante, né? Santa Matilde querendo saber qual seria a oração mais melhor que ela pudesse fazer, e ela disse simplesmente uma Ave Maria, né? E não só isso, né? Existem outros santos também que falam bastante coisa sobre essa oração. A respeito do significado dessa oração, né? O que que ele explica aí no outro, no outro capítulo? Ele diz assim, ó, tá aqui no capítulo 20, no capítulo 20, na verdade, né? Então, quando ele diz, ó, eu vou só ver um preâmbulo que ele dá aqui, ó. Você está triste? Recorra a Maria, pois seu nome significa também mar de amarguras que a encheu com cortante dor neste mundo, mas com a qual tornou-se em mar da mais pura alegria no céu. Você perdeu o estado de graça? Louve e honre as inumeráveis graças com que Deus encheu a Virgem Maria. Quando o anjo, então, ele entra e fala ave, cheia de graça, então, para um anjo fazer uma coisa dessa, né, chegar e saudar uma pessoa com um ave, essa pessoa tem que ser muito superior até o próprio anjo. Então, Nossa Senhora, ela é superior até os próprios anjos. O anjo reconhece isso. Então, ele, quando diz cheia de graça, né, quando ele diz sois cheia de graça e cheia do dom do Espírito, ela, ela simplesmente, o anjo reconhece que ela é plena de graça. Ela tinha Deus depositou toda a graça em Maria. São Luís Maria de Montfort fala que Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Reuniu todas as graças e chamou de Maria. Né? O livro da, da tal devoção ele fala muito sobre isso também. Então vale a pena ler esses dois livros, né? O Segredo do Rosário e o Tratado. Né? Então, sente fome pelo pão da graça e pelo pão da vida, ajoelhe-se próximo a ela que deu a vida ao pão vivo que desceu do céu, e diga: bendito é o fruto do vosso ventre, que concebeste sem a mínima perda de vossa divindade. Carregaste sem desconforto aquele a quem destes a luz, sem dor. Então, veja, Nossa Senhora, ela é virgem perpétua, né? Que é o dogma que a igreja nos deu, né? Então, Maria, quando ela dá a luz ao nosso Senhor, ela não perde a virgindade. Ela continua virgem. Tá? Não teve dor. Na verdade, nunca teve. Por exemplo, aí, se vocês por exemplo, se depararem com. Um, tem aí uma série chamada Os Escolhidos, né? The Chosen, que traz ali muitas heresias. Né? Uma delas é Nossa Senhora dando a luz a Jesus e ela gritando de dor. Isso não existe. Isso aí é. Então, não é nem bom assistir esse tipo de seriado porque não agrega, né? Então, quando a gente rezar, é bom a gente pensar nessas coisas, né? A gente reza com muita pressa, acaba não entendendo, não dando muito valor. Por que aquelas palavras foram assim, escritas, foram ditas, né? Também tem outros santos que falam muito bem sobre Nossa Senhora, sobre a Maria Melzendo.
Por exemplo, São Alberto Magno ele diz que a Ave Maria é a porta do paraíso. E São Tomás de Aquino, eu não sei se foi ele que falou exatamente isso, mas diz assim que ele daria toda a ciência teológica pelo valor de uma única Ave Maria. Então veja quanta importância tem uma Ave Maria. Né? Uma Ave Maria bem rezada, bem meditada, ela vale muito mais que 1.000, né? Feitas sem nenhuma devoção ou sem nenhuma piedade. Né? Que mais? Tem vários santos que falam bem sobre a Ave Maria, né? Por exemplo, São Bernardo. São Bernardo foi também um santo de grande devoção à Nossa Senhora. Inclusive, ele ensinava que sempre que passar por uma imagem da Nossa Senhora, né, fazer uma Ave Maria, né? Rezar a Ave Maria. Ele, por exemplo, quando aconteceu uma vez com ele, conta-se que ele saudou, como ele sempre fazia, e Nossa Senhora saudou ele de volta. Ave Bernardo. Então, São Bernardo ensina bastante coisa. A Ave Maria é uma oração que jamais cansa. Ele dizia isso. São Tomás de Aquino chegou a pregar 40 dias seguidos sobre a Ave Maria. 40 dias seguidos. Para você ver o quanto tem se pode falar sobre Nossa Senhora, né? Sobre a Ave Maria. A piedosa invocação da Virgem Maria é sinal de salvação. Né? Ele diz ainda, São Bernardo, Ave Maria é um beijo carinhoso que damos em nossa mãe, que damos em nossa mãe, e ela devolve os beijos. Quantas vezes a saudarmos, tantas vezes ela devolverá nossas saudações. Isso aconteceu com ele, né? Como eu acabei de falar. Se fizer 1.000 saudações, 1.000 vezes ela responderá. Então veja quanta coisa interessante que a gente tem, né? São Luís Maria de Guilherme Monfort fala, a saudação angélica resume na mais concisa síntese toda a teologia cristã sobre a Santíssima Virgem. Há nela um louvor e uma invocação. Encerra o louvor da verdadeira grandeza de Maria. A invocação contém tudo o que devemos lhe pedir e de que sua bondade podemos alcançar. Uma Maria bem rezada enche o coração de Nossa Senhora de alegria e nos concede grandes graças. Uma Maria bem recitada nos dá mais graça do que 1.000 rezadas sem reflexão. Né? Foi São Luís Maria de Montfort que falou isso. Ave Maria é uma mina de ouro da qual podemos sempre extrair e nunca se esgota. É difícil rezar a Ave Maria? Tudo o que temos de fazer é saber o seu valor e compreender o seu significado. Então, é esse ponto que eu quero bem frisar aqui, né? Chamar a atenção. Conhecer o valor da Ave Maria, né? São Jerônimo diz que as verdades contidas na Ave Maria são tão sublimes e tão maravilhosas que nenhum homem ou anjo poderiam compreendê-la inteiramente. Então, veja quantas coisas que a gente poderia falar sobre a Ave Maria, né? E a gente às vezes não se dá conta, né? Não é isso? Bom, então, voltando aqui para o catecismo, né? O catecismo então pergunta: que oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso, né? A oração que a gente costuma rezar é Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. E por que é Ave Maria chamada saudação angélica? Óbvio, né? Porque foi o anjo, né? Que apareceu no mistério da Anunciação, que a gente reza logo no primeiro mistérios gozosos, né? Em que o anjo Gabriel aparece a Maria, a Nossa Senhora, né? E diz que ela é cheia de graças e como se perguntando se ela aceita ser, né? Ser a corredentora. Né? O santo
Santo Agostinho diz que o mundo, naquele momento, ficou paralisado esperando o sim dela. Vamos dizer assim, aquela torcida de diga sim. Engraçado. Os santos têm umas coisas bem legais assim, para a gente conhecer, né? Então, o anjo, ele quando aparece para ela, ele reconhece nela, né, todo o poder que Deus deu para ela, né? Ela é chamada, né, a rainha dos santos e a rainha dos anjos. De quem são as palavras da Ave Maria? Então, como eu falei, a primeira parte do anjo São Gabriel, né? E uma parte da foi São Gabriel, o arcanjo São Gabriel e Santa Isabel, né? Veja que interessante. Quem foi que disse para Santa Isabel que Nossa Senhora estava assim com, já estava com Jesus, né, no seu ventre? O Espírito Santo, né? O texto diz lá, né, que ela é cheia do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo a inspirou e ela diz essa palavra, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, do teu ventre. Foi o Espírito Santo que fez isso. Então, o Espírito Santo ele é fundamental na vida da igreja, né? Ele fortalece a gente nos dons, né? Nos inspira, nos move a fazer coisas boas, né? A fazer o bispo hoje, né? O Dom Tomás de Aquino lá na igreja, ele fez um esclarecimento muito bom sobre os dons do Espírito Santo, né? De forma assim, bem sintética, mas muito boa, muito bem. Está gravada no YouTube lá, depois dá uma olhada lá no, no mosteiro, né? Mosteiro Nossa Senhora da Fé do Rosário, né? No canal lá do YouTube, está gravado lá. Vale a pena, porque o bispo ele tem muita sabedoria. A pergunta 326 diz: de quem são as palavras da Ave Maria? Não, falando, né, do arcanjo São Gabriel e Santa Isabel. Quais são as palavras do arcanjo, né? O arcanjo diz: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Né? Então, isso deve ter assustado muito Nossa Senhora, né? Como é que ela diz assim: quem sou eu? Né? Ela sempre se considera a pessoa mais humilde de todas, porque realmente ela tinha todas as graças, né? Uma pessoa bastante humilde, uma alma bastante humilde. Quando disse o anjo, quando foi que disse o anjo a Maria essas palavras? O anjo disse a Maria essas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação, que nela devia operar-se. Então, isso daí é uma coisa que foi projetada, foi planejada por Deus desde antes de existir o primeiro homem. Por quê? Porque quando Deus ele, né, ele pensa no homem, ele não precisa de nós, né? Não precisa das pessoas, de nós seres humanos, porque ele é completo. Mas por bondade, né, pura, que Deus é caridade, Deus é amor, né? Ele quis estar com os homens. Só que quando acontece dele criar o homem, né, com a vontade própria, né, com o livre, com a sua livre vontade, ele sabia que o homem iria cometer, né, o pecado. Então ele já tem no seu projeto que ele precisava ter, né, uma remissão do homem, que vai acontecer com Jesus, né, se encarnando. Quando ele diz isso para o anjo Lúcifer, que era o mais, né, belo de todo lá, o mais inteligente, ele não aceita. Ele não aceita e ele diz que não vai servir e ele se rebela, então ocorre a queda dos anjos. Né? Mas já estava previsto que isso a gente vai encontrar nos livros dos cânticos, vários livros já falam, né, de Nossa Senhora ser a pessoa que vai participar na redenção do gênero humano. Né? Bom,
Pergunta 329 diz: que temos em vista ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? E aí a resposta diz: ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela. Então, quando a gente fala Ave Maria, vamos pensar como o anjo pensou, né? Lembrando os dons e singulares privilégios com que Deus a favoreceu, de preferência a todas as outras criaturas. Então, a criatura mais perfeita, criada por Deus, né? Nossa Senhora, ela está acima de todas as criaturas, né? Então, acima de Jesus, Nossa Senhora, ela foi favorecida com todas as graças, né? Como o próprio anjo fala, né? Quais são as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quando disse Santa Isabel estas palavras, Santa Isabel disse essas palavras inspiradas por Deus, né, o Espírito Santo, quando 3 meses antes de nascer o seu filho João Batista, foi visitada pela Santíssima Virgem, que já trazia no seu seio o divino Filho Jesus. E aqui é interessante, né, que Santa Isabel, quando ela diz que ela ouviu a saudação de Nossa Senhora, João Batista no ventre de Santa Isabel dá um pulo, né? O que se diz aí, que alguns teólogos falam, é que ali ocorre um milagre sobrenatural, né? Que é fazer que o João Batista ele seja curado, né? João Batista não cometa pecados quando nascer, né? Ele foi, óbvio, ele nasceu numa relação normal, então ele tinha um pecado original. Mas ele, quando nasce, quando Jesus vai visitá-lo ainda no ventre, ele já, dizem alguns teólogos, que ele já faz ali um milagre sobrenatural. E que esse menino, então, ele nasce já um santo, né? Então, Batista foi o profeta, o último dos profetas, né? Então, ele vivia em uma condição bastante rigorosa, né? Comia mel, gafanhoto. Então, pessoas totalmente desapegadas que veio preparar, né, o caminho, como diz o Evangelho, veio preparar o caminho do Senhor, né? Diz a Sagrada Escritura. Que fazemos ao dizer estas palavras? Ao dizer estas palavras de Santa Isabel, congratulamos-nos com Maria Santíssima pela sua excelsa dignidade de Mãe de Deus. Bendizemos a Deus e damos-lhe graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. E de quem são as demais palavras de Maria? Então, foi aqui que eu falei no começo, né? A igreja, então, ela acrescentou a segunda parte, que vem aí Santa Maria, Mãe de Deus, né? Foi lá dentro do concílio de Éfeso, no ano 431. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pedimos com as últimas palavras de Maria? Com as últimas palavras da Ave Maria, pedimos a proteção da Santíssima Virgem no decurso desta vida, né? Rogai por nós, pecadores, agora, né, no decurso desta vida, e especialmente na hora da nossa morte, que é o tempo mais, vamos dizer assim, complicado, né, para o ser humano, né, quando ele está na iminência de deixar esta vida, né, separar a alma do corpo. Então, ali ocorre uma batalha muito grande ali. Então, a nossa advogada, a Nossa Senhora, a gente, sendo devoto dela, ela vai nos ajudar nesta hora crucial da nossa vida, né? Por que depois do Pai Nosso dizemos antes Ave Maria do que outra qualquer oração? Né? Por que nós dizemos Ave Maria logo depois do Pai Nosso? Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus Cristo. Por isso, depois de termos rezado a oração que Jesus Cristo nos ensinou, pedimos à Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. Tá? Então, é interessante, né? Você vê que os
os heréticos, né, dos protestantes, que se dizem evangélicos e, na verdade, não são. Por quê? Porque eles não rezam essa oração que está no Evangelho. Né? Eles são, a grande imensa maioria deles são contra a Ave Maria. Né? Eles desprezam a Ave Maria. Então, não pode ser chamado de evangélicos. Eles são chamados, na verdade, de protestantes, porque eles é um protesto. Né? Eles fizeram, com Lutero, quando ele começou, é um protesto. Eles não creem na igreja. Eles não creem na Senhora. Então, quem não tem Maria por mãe, né? A pessoa ela tem um pai natural e uma mãe natural. Assim também ela tem um pai espiritual, né, Deus, e uma mãe espiritual, Maria. Então, os evangélicos, esses protestantes, né, que se dizem entre as evangélicos, eles são órfãos, não tem mãe espiritual. Que nos ensina os santos a respeito da devoção da Virgem Maria, a respeito da devoção da devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe muito terno. E por meio dela tem a certeza de encontrar Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja nos recomenda de modo especial? A devoção que a Igreja nos recomenda de modo especial em uma das Santíssima Virgem é a reza do Santo Rosário. Né? Nós tivemos já um estudo a respeito do Rosário, né? No ano passado, se não me engano. Foi, passado. Então, o Sacratíssimo Rosário, ele é composto do credo, né? Que é a oração da nossa fé, né? As verdades da fé. O Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus Cristo, e a Maria, que a Igreja nos entregou, né? Primeira parte com o próprio Evangelho, né? O anjo e Santa Isabel, e a segunda parte que a própria Igreja nos complementa para nós, né? E vejam, Nossa Senhora, quando ela apareceu para São Domingos, né, isso está lá no livro do São Luís Maria de Montfort, São Domingos ele estava bastante preocupado e bastante assim triste, porque lá na França, né, São Domingos ele era da ordem dos pregadores, né, da ordem dos dominicanos. E a França já estava bem avançada numa heresia chamada de heresia dos cátaros, né, dos albigenses, lá na região dos albigenses, e ele ficou tão preocupado que ele saiu para a floresta e lá ele ficou se penitenciando, né, e chorando, né, e clamando a Deus que não deixasse que essa heresia tomasse conta. Ele passa 3 dias nessa situação e quando ele chega a desfalecer, e Nossa Senhora aparece para ele e entrega para ele o rosário, né? Prontinho. Antes de entregar, ela pergunta: Domingos, o que qual é o instrumento, né, que Deus nos deu para deu a vocês para poder salvar o mundo? E ele diz: eu não sei, não sei, minha mãe. Vós sabeis muito mais do que eu. E ela então tira o rosário e entrega para ele, ó. Você agora vai fazer, vai explicar ou vai pregar sobre o rosário. Esse é o instrumento que a Santíssima Trindade trouxe para a salvação do mundo. E ela é composta pelo quê? 150 Marias. Por que 150 Marias, né? Ela chamou de saltério. Saltério, o meu saltério. Saltério mariano.
O saltério tem a ver com salmos, porque antes todos os monges, né, os consagrados, os conventos, eles rezavam 150 salmos todos os dias. Então, quando ela entrega para São Domingos o saltério, né, da Senhora, eles passam então a rezar o rosário. Então, são os três mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? A cada 10 dezenas de Ave Marias, um Pai Nosso, né? Então, vai intercalando esses 15 mistérios com essas orações. E é o principal instrumento para a salvação das almas. Ela também apareceu para os pastorinhos lá em Portugal, né? Lembra disso? Que ela pede aos pastorinhos para salvar as almas rezando o texto? Ou seja, rezar a Ave Maria, né? O Pai Nosso, as Marias, junto com a contemplação desses mistérios. Então, a Ave Maria é o fundamento, né, do Sacratíssimo Rosário, né? Junto com o Pai Nosso, né? Fazendo as orações, fazendo a contemplação dos mistérios. Muito bem. Então, a gente conclui essa parte da oração da saudação angélica. Vamos deixar a próxima parte para a próxima semana, que é sobre os santos. Ok? Ok. Ok. Alguma coisa que não ficou claro aí? Papa Chico. É só uma pergunta. Está ecoando em algum lugar aí. Deixa eu... Vou perguntar e desligar. Por que chama mistério? Mistérios gozosos, mistérios gloriosos. A palavra mistério, ela é o seguinte: a gente vê uma parte, mas não vê o completo. Então, o mistério é algo que a gente... Por exemplo, quando você fala assim, isso aqui para mim é um mistério, você está vendo alguma coisa, mas não consegue ver completamente. Então, quando você fala o mistério da reencarnação, o que a gente viu lá? A gente viu aquela só que foi dito para nós. Então, tem muito mais a ver com isso. A gente só vai saber disso completamente no céu. Nós só vamos saber da verdade completa mesmo no céu. Então, veja como o santo diz, ó, o santo Alain de la Roche falou, a abençoada Alain de la Roche falou, é impossível um ser humano conhecer, saber completamente a importância da Ave Maria. O que nós sabemos aqui? Aquilo que a gente reza, que a gente ora. Mas, pelo que ele está falando, já que ele teve visões místicas de Nossa Senhora e Nosso Senhor, tem algo muito mais profundo que nós não temos a capacidade de entender. Então, quando você fala mistério, é isso. O mistério é algo que a gente vê algo, mas não vê de forma completa. Ok. Vai ser gloriosos, dolorosos. Tem essa definição? Uhum. Alguma coisa que não ficou mais... Não foi Nossa Senhora, né? Que não foi... Já deu o rosário de São Domingos, foi a primeira vez? Sim. Alguma coisa que não ficou claro? Ou algo que a gente pudesse comentar mais? Eu tive... me foi esclarecido aí o Ave Maria.
Para mim, eu tinha pensado que era um santo que falou, não o anjo Gabriel, que não sei se é o que falou e tal, mas eu tinha medo que o anjo Gabriel tinha pronunciado o A. Foi isso que falou aí no início? É isso, é como está lá escrito no Evangelho, né? Ele aparece para Nossa Senhora, né? E fala: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Gabriel fala isso para ela. Essa parte está na oração da Ave Maria. E aí, Nossa Senhora, quando vai na casa de Santa Isabel para ajudá-la, já que ela estava grávida, né? Está com 6 meses de grávida. Quando ela chega, aí Santa Isabel diz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Essa é a complemento, então, a primeira parte da Ave Maria. A segunda parte, ela só é, assim, complementada, ou feita, lá no século XVI, com São Pio V. Pela igreja. Então, exatamente, a oração, então, que ela demorou uns 15 séculos aí para estar completa, né? Já a oração do Pai Nosso, não, ela foi ensinada por Jesus Cristo diretamente. Então, os apóstolos já rezavam desde sempre. Perfeito. Obrigado. Carlos Santana, Diga? e aquelas outras orações que a gente faz entre os mistérios, até o Pai Nosso e as Ave Marias? Então, tem uma parte que Nossa Senhora, quando apareceu para os pastorinhos, né? Ela ensinou que depois de terminar o mistério, rezar aquela oração, né? Lembra, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Isso daí ela só foi dado, foi Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Certo? As outras orações, Nossa Senhora ensinou, por exemplo, o Credo, o Pai Nosso, o Pai Nosso para saudar a unidade de Deus, né? Deus é um só. As três Ave Marias, que são 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí os mistérios. Então, isso ela ensinou. Mas a parte dessa parte entre os mistérios, ela ensinou lá os pastorinhos lá em 1917, em Portugal. E conclui, né, com a Salve Rainha. Entendi. Obrigado. Então, acho que a gente pode concluir? Sim. Então, rezemos uma Ave Maria com mais piedade, para a gente concluir nossa noite aqui de estudo dessa saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Fé e do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, temos uma Santa Páscoa, né? Estamos no período pascal, temos uma Santa Páscoa, e que Deus nos ajude a chegar na nossa pátria celestial. Amém. Então, boa noite a todos.